Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Ruvian e sejam bem-vindos ao novo quadro do canal, o Litera Crime, em que eu vou falar de livros de ficção ou não ficção que se relacionam com casos reais, casos de crime, true crimes da vida real. E para poder começar esse quadro com o pé direito, eu acabei escolhendo um livro Era uma Vez em Hollywood, do Tarantino, que o Tarantino primeiro ele lançou esse filme, que todo mundo, acho que a maioria das pessoas já viram, e agora ele lançou um livro que é baseado na história do filme, e eu resolvi começar o Litera Crime através de Era uma Vez em Hollywood. Mas antes de a gente falar um pouquinho mais sobre o livro e sobre esse caso real, já aproveita para vocês poderem se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta é dia de vídeo novo aqui no História Ruvian. E também fica o convite para vocês me seguirem nas redes sociais. O Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o História Ruvian, e eu também faço lives de leitura lá na Roxinho como História Ruvian, que a gente tem um contato muito mais próximo. Basicamente, o livro Era uma Vez em Hollywood vai seguir a mesma lógica do filme, apesar de que o filme, algumas cenas acabam sendo muito mais interessantes de se assistir, porque o Tarantino tem um estilo próprio que eu acho que fica muito bom na tela, no cinema, que eu senti que no livro algumas cenas perderam impacto, sem contar que o livro tem um final diferente. Mas apesar de que a ideia central é a mesma do final do filme, a única questão que o autor fez umas diferenças, o final mudou um pouco, mas a ideia central do final que ele criou pro filme ainda está presente aqui no livro, e basicamente que a gente vai acompanhar a vida de um ator de cinema e de seu dublê, e a gente vai ver ele se vendo lá em Los Angeles, Hollywood, Califórnia, tudo isso, e a gente vai ver também várias referências da vida real lá de Hollywood, dos anos 1969, e inclusive aqui a gente vai conhecer um pouco da atriz Sharon Tate, que de fato existiu na vida real, que ela fez filmes vários importantes, porém o final dela, a vida dela teve uma questão mais trágica do que de fato aconteceu aqui no filme, que na vida real a questão da morte dela foi conhecido como caso Tate LaBianca. Então no vídeo de hoje eu vou falar para vocês a respeito desse caso Tate LaBianca, como é que ficou conhecido no sistema jurídico dos Estados Unidos e na mídia no geral, que foi um crime cometido pelo Charles Manson e a sua família, e que acabou matando Sharon Tate e seus amigos que estavam com ela naquela noite, e o casal Leno e Rosemary LaBianca nos dias 9 e 10 de agosto de 1969. Mas a verdadeira história para todos esses crimes começou muito antes do dia em que a atriz Sharon Tate acabou sendo assassinada. Na verdade, tudo isso começou por volta de 1968, quando Charles Manson fez amizade com Dennis Wilson do Beach Boys, que o Charles Manson ele era um ex-presidiário hippie, que ele tinha essa família dele, a família Manson, que ele criou, que era um grupo de jovens hippies que tinham lá suas próprias regras, suas próprias ideologias, e o Charles Manson tinha um sonho de se tornar um músico, ele era muito aspirante a músico, e ele acabou fazendo essa amizade com o Dennis Wilson. E através dessa amizade do Dennis com o Charles Manson, o Dennis apresentou o Charles ao produtor de sucesso de discos, o Terry Melcher, que assim acabou meio que se formando uma amizade entre os dois. O Melcher acabou escutando algumas músicas do Charles, ele teve interesse em conhecer o Charles Manson, e a família Manson, que sempre andava com ele, os seguidores do Charles Manson. Porém, acabou rolando alguns desentendimentos, a amizade rompeu, e o Charles Manson acabou se sentindo muito frustrado, muito rancoroso com tudo isso, da forma que a amizade acabou, porque ele realmente achava que poderia acabar ascendendo como músico, ele tinha grandes planos, mas deu que essa relação entre o Charles Manson e o Dennis Wilson e o Terry Melcher acabou rompendo, e o Manson ficou muito furioso. E depois de um tempo desse desentendimento, em que o Manson ficou amargurado, raivoso, o Melcher se mudou da casa dele, e quem acabou alugando o imóvel foi o casal Roman Polanski e sua mulher, a atriz Sharon Tate, em fevereiro de 1969. Inclusive no filme Era uma Vez em Hollywood, a gente vê a Sharon e o Roman se mudando para casa nova, e depois de um tempo o Charles Manson foi procurar o Melcher lá nessa casa onde ele vivia, mas o pessoal falou assim, ele se mandou daqui, ele não mora mais aqui, agora quem aqui tá morando são outros donos da casa. Inclusive no filme também tem essa cena do Manson indo lá na casa que o Melcher morava e descobrindo que ele não estava lá agora, que agora eram novos donos da casa. E deu que na madrugada do dia 8 para o dia 9 de agosto de 1969, o Charles Manson mandou alguns de seus pupilos, o Tex, a Susan, a Patrícia e a Linda, para a casa onde o Melcher costumava viver. Ele falou o seguinte: vocês vão lá nessa casa onde o Melcher vivia e vocês vão lá destruir todo mundo que estiver lá, e da maneira mais cruel o possível. Vocês vão lá e vão destruir todo mundo nessa casa em que o Melcher vivia.
E deu que nessa noite a Sharon Tate estava lá, grávida de 8 meses, quase tendo seu filhinho com o ator Roman, que o Roman ele estava a trabalho na Europa, então ele não estava lá. E a Sharon estava lá com seus amigos e todos eles acabaram sendo assassinados de forma muito brutal pelos pupilos, pelos seguidores do Charles Manson, que estavam seguindo essas ordens dele de irem lá na ex-casa do Melcher e destruir totalmente quem estava lá da forma mais cruel e grotesca possível. De fato, foi um crime horrendo, muito bárbaro. Eu lembro que quando eu tinha uns 13 anos, quando eu fui descobrir a respeito da atriz Sharon Tate, eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse caso e eu vi umas fotos que foram simplesmente brutais. A atriz estava grávida, os amigos dela, foi uma cena de crime terrível, muito brutal e muito grotesco, que acabou chocando o país na época. Enquanto isso, o casal Len e Rosemary LaBianca, eles foram mortos na madrugada do dia 10 de agosto, que essa daí foi uma própria ordem do Charles Manson, que eles estavam vagando aleatoriamente lá por Los Angeles e acabaram escolhendo a casa do casal, que o Manson com alguns integrantes da família acabaram invadindo a casa e mataram o casal. E demorou um tempinho para esse crime que aconteceu com o Len e a Rosemary LaBianca serem ligados ao caso da Sharon Tate e de seus amigos que foram mortos. Demorou um tempinho para a polícia acabar fazendo essa ligação dos dois crimes. Basicamente, essa ideia central do Charles Manson para poder organizar todos esses crimes, esses assassinatos, era promover uma guerra racial nos Estados Unidos, porque ele esperava que os negros fossem culpados por esses assassinatos, e aí iria acabar com uma guerra racial no país, e ele iria acabar surgindo como líder para poder controlar toda essa situação. E uma inspiração que ele teve foi uma música dos Beatles, do White Album, do álbum branco dos Beatles, que ele acabou se inspirando nessa música, Health Skelter, que ele acabou se inspirando nessa música para poder acabar cometendo esses crimes com o intuito de culpar negros, que negros fossem culpados por isso, e assim acabar gerando uma guerra gigante, uma guerra racial no país. E no final de tudo, o Charles Manson e seus seguidores acabaram sendo condenados e julgados à prisão perpétua. O Charles Manson era considerado um sujeito rejeitado pela sociedade e ele nunca teve direito à liberdade condicional, ele nunca conseguiu essa liberdade condicional, que todos foram condenados à prisão perpétua, e deu que no dia 19 de novembro de 2017, o Charles Manson faleceu aos 83 anos na Califórnia. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado do vídeo. Eu sei que é algo um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer, mas quem me conhece sabe que eu adoro poder estudar sobre casos reais, sobre serial killers, a psicologia forense. Eu já li vários livros desses assuntos porque eu me interesso muito nessa questão da psicologia, saber como é que foi resolvido o caso, solucionado. E eu então resolvi trazer isso daqui pro canal para poder relacionar os livros que eu leio desse assunto com casos reais que já aconteceram, sempre tratando da forma mais respeitosa possível, com todo respeito às vítimas envolvidas, sem querer causar sensacionalismo ou chocar ninguém. E eu resolvi começar com o do caso Tate LaBianca, porque foi a partir desse caso que eu comecei a me interessar por casos reais, por crimes, porque, como eu falei anteriormente, aos 13 anos eu vi Dança dos Vampiros com a Sharon Tate, achei ela uma atriz incrível, muito linda, fui pesquisar sobre ela na Wikipedia e descobri que ela tinha morrido, e foi aí que eu acabei descobrindo o caso Tate LaBianca. E eu lembro que na época eu fiquei muito chocada, porque as imagens eram realmente muito brutais, e desde então eu fiquei com isso na minha cabeça, comecei a pesquisar mais. E eu realmente espero que vocês possam ter gostado, que teve uma pesquisa envolvida por trás, então eu espero que tenha ficado completo com as informações. E aqui novamente eu falo que eu tentei fazer o trabalho da forma mais respeitosa possível, respeitando todas as vítimas, porque infelizmente foi um caso muito trágico e que até hoje deixou suas marcas. E assim nós chegamos ao final do vídeo, então aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, ainda mais se eles gostam de casos reais, de investigações reais, ou se eles têm interesse de ler o livro Era Uma Vez em Hollywood, porque eu recomendo bastante. Algumas partes do livro acabam sendo mais interessantes do que as do filme em si, e alguns momentos do filme acabam sendo mais interessantes do que no livro, porque o Tarantino tem um estilo próprio, que às vezes visualmente falando fica muito mais interessante na tela do cinema do que nas páginas de um livro, mas ainda assim são 2 trabalhos muito bons que eu gostei bastante. Então fica essa dica, e me conta aqui nos comentários se você já viram um filme, ou se você já leram um livro, ou se você já tem interesse, ou se você já tinha ouvido falar do caso Tate LaBianca, porque é um caso que ficou muito famoso na época, e agora também, quando saiu o filme Era Uma Vez em Hollywood, acabou voltando à tona esse caso. Muito obrigada e até a próxima!